Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui numa sequência de vídeos para você que se prepara aí para a ABIN. Nesse vídeo eu quero trazer algumas das questões que mais foram cobradas aí nos últimos anos pelo CESP, pela banca provável aí da nossa prova, não é? É importante que você entenda que eu vou trazer aqui uma questão que trata de um tema lá de arquivos e pastas, quero conversar sobre ela, e sim, vou trazer uma sequência de questões que estavam em provas distintas para você poder observar como funciona. Trouxe questões estilo ABCDE, mas poderia ser certo ou errado, porque elas seguem praticamente o mesmo padrão e você vai entender isso. Dá uma olhada então na nossa primeira questão. A primeira questão, ela tem uma imagem, veja, eu estou exatamente com o print da tela da questão mesmo. Essas questões ABCD, como eu falei para você deve fazer. Porque as estilos certo ou errado, elas podem vir daqui também. Que provas que eu devo observar? Eu já falei para você, TRE Pernambuco, TRE Bahia, TRF da primeira região tem cargo que cai em informática, TRT da sétima região, enfim, existem várias provas, séries Pernambuco, que o CESP vem fazendo e você precisa dominar todas, simplesmente. Podem ser vários estilos, mas quando a prova ela tem estilo ABCDE, ela normalmente tem imagens, como essa aqui, ó. Ela tem uma imagem aqui do Windows Explorer, ó, do Windows Explorer, que é o browser, é o navegador. Não tem nada de browser, não confunde com o browser. O browser é o Internet Explorer. Ele é o gerenciador de arquivos e pastas. Não é browser nada, tá? É o gerenciador de arquivos e pastas, o Windows Explorer. Aqui eu tenho um painel. Esse painel ele acaba trazendo de navegação, os elementos para eu navegar. Navegação. E ele diz assim, tendo como referência a imagem precedente, sempre divida a tua questão, que ilustra uma tela do Windows Explorer. Assinale a opção correspondente ao local apropriado para o usuário, criar atalhos ou armazenar livremente arquivos de uso corrente, ou a que deseja ter acesso com mais facilidade, mais facilmente. Aí depois vem o primeiro elemento que ele cita aqui, que são as bibliotecas. As bibliotecas elas surgem dentro do Windows 7. Ó, quando você abre uma janela do Windows Explorer, ele já abre em bibliotecas. O que é legal saber? O CESP gosta de cobrar bibliotecas. Então saber que as bibliotecas elas não são pastas, elas são visualizações de locais físicos, são visualizações de pastas. Pensa assim, estou trabalhando no meu computador e eu quero ver duas pastas ao mesmo tempo. Ué, lá na área de trabalho eu deixo uma pasta aberta do lado da outra, em duas janelas. Agora imagine se você quisesse ver, por exemplo, 50 pastas em uma janela só, o conteúdo de 50 pastas em uma janela só, biblioteca. A biblioteca é uma visualização. Saber quais são as bibliotecas padrão é algo importante também, ó. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Gravações é uma biblioteca que eu uso aqui. Documentos, imagens, músicas e vídeos são as bibliotecas padrão. A biblioteca é um lugar, então, de visualização, não é um lugar que você armazena livremente. Mas se você estiver fazendo uma prova, e quando você estiver fazendo questões passadas, o que você faz? Olhe alternativa por alternativa, entenda toda a questão. Porque com certeza, uma próxima questão haverá sobre bibliotecas. Se o laborador colocou bibliotecas, que ele vai cobrar em outra prova, tá? A área de trabalho era a resposta indicada nessa questão. A área de trabalho ou desktop, deixa eu mostrar para você. É uma área, então, que você tem pastas, tem a lixeira, tem a barra de tarefas, tem uma série de elementos. Então, você pode, de certo, fazer o quê? Gravar livremente, criar atalhos dentro da área de trabalho. Poxa, já não custa ver o que são os atalhos, como que eu crio atalhos e tudo mais. Toda palavra que ele colocar numa questão, quando você estiver estudando, você deve aprofundar. Locais. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o meu Windows Explorer, a área de trabalho está na minha parte favoritos, ó. Não é favoritos da internet, são as pastas, os locais que são favoritos, olha ali, ó. Essa é a minha área de trabalho. Tem o Downloads, que é o local onde fica o que foi feito o download por padrão, ó. Downloads.
E eu tenho locais. Locais é uma espécie de histórico dos locais por onde eu fui. É uma espécie de histórico dos locais que eu recentemente fui, ó. Locais, tem até um reloginho ali, ó, que são os locais onde recentemente eu fui. Download, onde tradicionalmente é feito o download, e a área de trabalho é essa área que eu trabalho, digamos assim, livremente. Então não é locais, não é downloads, e favoritos são os locais que eu acabei escolhendo. Então ele trouxe esse pedaço aqui, ó, do teu painel de navegação. Deixa eu pegar aqui o Windows Explorer para você ver, ó. Vou chegar em organizar, vou clicar em layout, aí tem, ó, painel de navegação. Caiu fora o painel de navegação. Organizar, layout, painel de navegação, apareceu. Ah, também do lado direito, painel de visualização, que pode ser por esse botão, ou organizar, layout, painel de visualização. E aqui embaixo o painel detalhes, ó, detalhes, caiu fora. Tudo isso é visual, e as questões elas podem ser nesse sentido também. Ele pode cobrar alguma coisa a respeito desses painéis do Windows Explorer ou da manipulação de arquivos e pastas. Essa questão é a letra B. As questões de Windows, elas caem com grande frequência, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Trouxe uma questão emblemática para você entender que você tem que ver cada alternativa. Se você estiver fazendo questões de certo ou errado, é gastar todos os elementos possíveis de dentro do teu item lá. Ou seja, saber tudo que está escrito ali, uma vez que o CESP não tem o feitio de inventar coisas, tá? Então aí eu fiz uma questão contigo, que é tradicional, que fala sobre a parte de organização de arquivos e pastas e tal, só que eu quero agora, na sequência desse meu vídeo, fazer questões do mesmo grupo, do mesmo nicho. Quis trazer uma assim, e agora eu vou trazer do mesmo grupo. Vou falar de segurança. Olha só, a próxima questão diz, veja, é igual, eu tiro um print da tela do teu caderno de provas. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade. Meu, você viu confidencialidade? Você vai decorar criptografia. Tá? A informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados, sendo impedidos leitura ou acesso ao seu conteúdo por pessoas. É denominado o quê? Veja, a confidencialidade, ela está sempre relacionada com o termo criptografia. Então é a letra A. Eu sei, existem criptografias de chave pública, de chave privada, simétrica, assimétrica. E aí você vem assim, preciso estudar até esse ponto? Se fosse uma banca como Fundação Carlos Chagas, sim. O CESP, ele tradicionalmente traz isso. Confidencialidade é uma premissa da segurança relacionada à criptografia. Você já vai entender onde eu quero chegar. Você precisa, não aguento mais falar isso, você precisa, quando estiver estudando, esgotar todas as alternativas. Por exemplo, o que é engenharia social? Engenharia social é um tipo de ataque que explora relações de confiança. É como se fosse um estelionatário, como se o cara mandasse um e-mail para uma pessoa dizendo, olha, responda com a foto do teu cartão de crédito frente e verso e a senha. E a pessoa, porque você ganhou um prêmio e eu quero confirmar teus dados. A pessoa responde com tudo isso, ela foi ingênua. E isso é um ataque de engenharia social. Se você pegar provas passadas do CESP, ele já cobrou isso, ele já cobrou. Ele repete várias vezes. Aí depois eu tenho antivírus, programa para verificar e remover software malicioso. Firewall, cai toda hora. O firewall, ele pode ser um software ou um hardware, ou né? Pode ser os dois ao mesmo tempo. Que faz o quê? Protege a tua rede, o teu computador, de ataques provenientes da internet ou de outras redes. Para a Fundação Carlos Chagas seria o suficiente, mas para nós aqui, na ABIN, não! Nós temos que entender também que o firewall atua na saída de dados da tua rede, do teu computador. O firewall é um elemento fundamental da segurança que você tem que estudar aprofundadamente para o CESP. E backup, olha a portuguesando as coisas aqui, ó, backup. Quando que eu devo saber de backup? Backup é uma cópia de segurança. Tem um novo ataque chamado ransomware. Ele acaba sequestrando os dados e pede um resgate. Está caindo toda hora isso. E qual que é o mecanismo para prevenir o ransomware? É a questão que está para cair. É o backup. Backup, ele previne o ransomware. Ricardo, tudo isso está onde? Tudo isso está na cartilha de segurança que você encontra no site cert.br. Então essa era a.
Olha a outra questão agora do mesmo ritmo, só que de outra prova. E de outra prova, outro concurso. Olha só. Ricardo, ele colocou criptografia de novo. Ricardo, ele colocou firewall de novo. Ricardo, ele colocou antivírus de novo. Ele repete o tempo todo. Olha a outra questão que eu quero te mostrar. Ransomware, olha aqui, ó. Vírus. Olha a outra questão que eu quero te mostrar. Certificação de criptografia de novo. Confidencialidade de novo. São de provas diferentes. E ele vive repetindo tudo. Olha só, deixa eu voltar aqui naquela questão. Ó. Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes, ou outros ambientes e redes externas. Quem é que faz esse filtro? Quem que é também chamado de filtro de pacotes? É o nosso querido firewall, não é? Contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. É o certificado digital? Não. O certificado digital, ele está relacionado com o termo de autenticidade. Chave de criptografia? Não. Está atrelada à confidencialidade. São todas questões atuais, hein? Confidencialidade, não. Confidencialidade. Rootkit. O que é isso, Ricardo? Rootkit, ele tem a ver com a camuflagem. Sabe quando existe uma situação onde tem duas ladras e elas entram numa loja de roupas, enquanto são duas ali que estão em parceria. Enquanto uma engana e distrai a vendedora, você podia me dar uma olhada nessas aqui? Uma loja pequena só tem uma vendedora, você pode me ajudar isso aqui? A outra com uma bolsa vai colocando as coisas para dentro da bolsa, as mercadorias. Já viu essa história? Pois então, isso é a Ruth e a Kit, que eu chamo as duas amigas, a Ruth e a Kit. A Ruth e a Kit, elas se juntam para fazer um furto. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Rootkit é um conjunto de técnicas ou programas para camuflar outro programa malicioso. Rootkit é isso. E cai demais para o CESP. Aí você tem ainda Firewall, que seria a resposta certa, letra D, e antivírus, que é um software para remover software malicioso. Aí você tem a outra questão de outra prova. Praga virtual, que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar arquivos em determinado equipamento, pois tais arquivos foram criptografados. Então é uma praga virtual. E somente poderão ser recuperados mediante pagamento. Denomina-se ransomware. Tá no máximo, tá toda hora cobrando, pô. E qual que é o mecanismo para proteger? BKP. Escrevendo que nem o CESP, ó. Trojan ou cavalo de Troia. É um programa que transporta outros programas maliciosos. Eu tenho também spyware, software espião, super importante para nós. Tem lá keyloggers, screenloggers, adware, que são o quê? Espécies de spyware. Veja, eu estou só te mostrando as questões. Se você pega uma resolução de questões comigo, eu vou destrinchando um por um. Eu quero te mostrar que existe um padrão. Backdoor, porta de trás, explora vulnerabilidades aí de um sistema computacional, abrindo portas de segurança. Vírus é um programa totalmente dependente. Ele precisa de outro arquivo para infectar. Diferente do worm. Olha só, enquanto o worm, que é o verme, está relacionado com autonomia, o vírus está relacionado com a palavra dependente. Depende de outro arquivo. O worm é autônomo. Essa questão, letra A. Olha a outra. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade, você já matou, de dados e armazenamento. Assinatura digital? Não. Certificação digital? Não. Esses dois, eles são autenticidade. Puxa, biometria? Não. Para verificar também a autenticidade. Criptografia? Na mosca. Proxy? Não. Proxy, ele é um programa, também chamado de filtro de aplicação, que protege, digamos, a internet da tua rede. Sabe quando você está numa empresa e tenta acessar um site e não pode, que é protegido? É o proxy que faz o bloqueio. Então essa questão, letra D, obviamente, eu trouxe para você aqui uma série de questões, deixa eu retomá-las ali para você. Trouxe uma questão de Windows, trouxe 4 questões de segurança, para você ver que elas têm um padrão único. Ou seja, não é desesperador. Você concorda comigo?
Se você estudar para valer, aqui a gente está em 15 minutos. Imagina você estudar para valer e você mata as questões. Mas não pense só em informática, pense em todas as matérias. Entre para arrebentar, entre para passar no concurso. Tá? Por esse vídeo é o suficiente, consegui analisar algumas questões contigo, sentiu qual é o estilo. Quando você fizer questões de estilo certo ou errado, você vai acabar observando que elas cobram coisas de A, B, C, D também. Tá bom? Combinado? Então, um grande abraço para você, bons estudos e eu te vejo no meu próximo vídeo. Até lá!